Bem, meus amigos do canal dos Guerreiros, meus amigos, que maravilha, né? Fiquei feliz de fazer esse vídeo hoje, né? Depois de uma vitória do Náutico, uma vitória muito importante. Eu confesso a vocês que eu já estava bem desmotivado, né? Diante de tudo que está acontecendo. Fiz críticas ao treinador, mas nunca deixei de enaltecer a qualidade do trabalho em termos da forma como ele faz o Náutico jogar. Ele faz o Náutico jogar como um time grande. Eu sempre disse isso, sempre dei muito valor a isso nele. Mas, para mim, as falhas que ele cometeu foram questões temperamentais, né? Futebol a gente sabe que mexe mais, é muita pressão, né? E ele dos Anjos, quando está de cabeça quente, eu acho que ele não toma boas decisões. E aquilo que eu venho comentando também, né? A questão de alguns jogadores ele protege demais e outros ele, enfim, né? A gente viu o que aconteceu, né? Jogadores indo embora. Eu nunca, vejam, eu fui um assim, não tem como a gente não ter criticado Yuri depois das derrotas que a gente teve e das falhas que Yuri teve. Mas eu sempre disse aqui, eu digo, olha, Yuri, ele tem uma boa qualidade na saída de bola pela esquerda. Substituir Yuri por Igor Fernandes é perder qualidade na saída de bola pelo lado esquerdo. Inclusive, a gente não perdeu só a qualidade da saída de bola, a gente perdeu o apoio pela esquerda. Né? Que, inclusive, o futebol do Vinícius caiu, né, com a saída até porque também a L dos Anjos trocou, depois botou, fez uma troca, né? Botou o Vinícius pela direita, aí o futebol do Vinícius caiu mais um pouco, começou a oscilar, né? E depois veio a contusão do Vinícius, veio a saída de Dodô dessa forma, muito triste. Eu acho que o jogador que está na vitrine, que está se destacando, não precisava se precipitar dessa forma, ele se precipitou. Né? Me parece que é um jogador que não confia no próprio talento que tem, né? Porque você está se destacando, você já quer ir embora logo. É o tipo de jogador que não confia no próprio taco, a verdade é essa. E Dodô já deu provas também, que é um jogador que oscila também e não dá para confiar mesmo. Né? Por isso que ele, né, aproveitou essa oportunidade e foi embora, prejudicando demais o Náutico. Mas aí a gente tem hoje um jogador que tem muito mais, vamos dizer assim, a dar pelo Náutico, que é o Jean Carlos, porque Jean Carlos tem o que Dodô não tem. Jean Carlos tem a qualidade na batida de bola, mete a bola dentro da área com muita facilidade. Né? Então, com a chegada de Jean Carlos, a gente ganhou um reforço muito importante. O Náutico passou a ter muito mais, levar muito mais perigo nessas bolas paradas, coisa que com o Dodô não acontece. Agora é óbvio que Dodô, no jogo jogado, ele é muito importante porque ele se movimenta bastante, né? E faz falta. Mas enfim, comentando do jogo, né? É, eu, eu continuo ainda criticando o Derek, mas ele fez uma partida boa, né? Inclusive, o cara, além de não chutar bem, ainda não tem sorte, né? É uma coisa incrível. Tem atacante que chuta pior do que ele, mas faz gols. E ele nem sorte para fazer gol ele tem. Né? Fez até, enfim, né? A questão de Derek é complicada. Mas Hélio dos Anjos está encontrando ali o lado esquerdo para ele jogar. Né? E ele tem, né? Assim, tem mostrado certa qualidade, não tem como a gente não reconhecer isso, jogando, né, sem a função de ser um homem-gol. Enfim, pessoal, também não é aquele jogo que a gente vai dizer assim, caramba, como o Náutico jogou muita bola, como o Náutico foi o senhor absoluto do jogo, tal. Não é bem por aí. É um jogo que deixa a gente mais satisfeito, que faz com que o torcedor entenda que o trabalho é suficiente para manter o Náutico na Série B. Que eu acho que a partir de agora o pensamento é esse mesmo. Acho que é muito difícil a gente, com o time que a gente tem, dentro das limitações técnicas, que aí também não é só a questão do treinador. Né? Embora eu acreditava que Hélio dos Anjos fosse ter muito mais competência para contratar do que esses diretores do Náutico, né? Essa galerazinha que faz o futebol do Náutico, já está mais do que provado que eles não têm essa competência de contratação, porque senão o Náutico não estaria tantos anos, né, sem figurar na Série A e tantos anos sem nem ganhar uma Série B. É incrível, incrível como é que um clube tão tradicional, tão querido, tão amado, nunca ganhou uma Série B. E se continuar com esse entendimento de futebol que o clube tem, sem revelar jogadores, é uma coisa incrível a dificuldade que esse clube tem para revelar jogadores, é uma coisa incrível a dificuldade que esse clube tem para priorizar jogadores de velocidade e drible, condução de bola. O jogador do Náutico hoje não sabe atacar os espaços,
porque não sabe conduzir bola direito, cada dia a bola perde, não sabe dar um drible, não sabe conduzir bola, não sabe driblar. Então, é impressionante. E para piorar, péssima finalização. E isso a culpa não é de Hélio dos Anjos. Eu achava que com Hélio a gente poderia ter uma chance de resolver isso. Não é bem o que aconteceu, né? Mas, por outro lado, Hélio, pelo menos, faz o Náutico ter a bola, faz o Náutico ter personalidade, faz o Náutico, mesmo com um time limitado, permanecer na Série B.